O barulho metálico ecoava pela oficina Motores Clássicos Paulista quando Laura Camila empurrou a porta de vidro embaçado e entrou no ambiente que cheirava a óleo queimado e sonhos de ferro. Aos 11 anos, com cabelos cacheados escapando do rabo de cavalo mal feito e uma mancha de graxa já decorando a blusa rosa que a mãe havia insistido para ela usar, caminhava em direção ao Ford Galaxy 1969, que ocupava o centro da oficina como um paciente em mesa de cirurgia. "Papai, posso ver o motor novo?" perguntou em voz baixa para Esteban, que estava ajoelhado, verificando algumas peças espalhadas no chão. Antes que seu pai pudesse responder, uma voz áspera cortou o ar como serra elétrica. Ei, 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 que menina é essa aqui dentro?" Marcos Silveira, o mecânico-chefe recém-contratado, largou a chave de fenda e caminhou em direção a Laura Camila com passos pesados que faziam suas botas baterem contra o concreto manchado de óleo. Seu uniforme azul estava impecável, contrastando com o ambiente sujo, e seus olhos claros mostravam uma irritação que fez o estômago da menina se contrair. "Essa é minha filha, Laura Camila", disse Esteban, se levantando lentamente, limpando as mãos em um pano já saturado de graxa. "Ela só veio me trazer o almoço e... "E nada!" interrompeu Marcos, gesticulando com uma chave inglesa como se fosse um cetro real. "Aqui é local de trabalho, não creche. Vocês acham que restaurar um Galaxy é brincadeira de criança?" 3 outros mecânicos pararam o que estavam fazendo. José, o mais velho, com quase 60 anos e bigode grisalho, soltou uma risada rouca. "Marcos tem razão, Esteban. Lugar de menina é na escola, não mexendo em motor. Ou brincando de boneca em casa", completou Antônio, secando as mãos em um pedaço de pano. "Minha filha da idade dela vive grudada no celular, como tem que ser." Laura Camila sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha, era uma mistura de tristeza e revolta que ela ainda não sabia nomear. Olhou para o motor V8 312 que estava sendo montado na bancada, suas peças organizadas como um quebra-cabeças gigante de metal, e notou algo que os homens não haviam percebido. "Pai", sussurrou, "aquela bucha ali está..." "Cala a boca!" explodiu Marcos, fazendo Laura Camila dar um passo para trás. "Agora vai dar palpite também? Uma menina que mal sabe amarrar o tênis vai ensinar mecânica para quem estudou engenharia?" Os outros mecânicos riram, e o som ecoou pela oficina como uma sentença. José balançou a cabeça com ar de quem via uma piada muito engraçada. "Imagina só, gente, a menininha vai nos ensinar como montar motor." "Pelo amor de Deus", disse Antônio, "próxima coisa que vão me dizer é que mulher pode ser piloto de Fórmula 1. As gargalhadas aumentaram. Laura Camila apertou os punhos pequenos, sentindo as unhas cravarem nas palmas das mãos. Queria gritar que estava vendo algo errado na montagem, que aquela bucha de comando de válvulas estava com orientação invertida, que o som do motor nunca seria correto daquele jeito. Mas as palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo barulho das risadas masculinas que pareciam preencher cada canto da oficina. "Esteban", disse Marcos com tom de autoridade, "ou você tira essa menina daqui agora, ou eu vou ter que falar com seu Ramiro sobre funcionários que não sabem separar trabalho de família." Esteban baixou os olhos. Laura Camila viu a derrota no rosto do pai. O mesmo olhar que ele tinha em casa, quando a mãe discutia sobre dinheiro ou quando os vizinhos faziam comentários sobre mexicanos que roubam o emprego de brasileiro. Era o olhar de um homem bom que havia aprendido a se curvar para sobreviver. "Vem, mija", disse Esteban suavemente, colocando a mão no ombro da filha. "Vamos embora." Laura Camila deixou-se ser conduzida em direção à porta, mas não conseguiu resistir a olhar uma última vez por cima do ombro. O motor V8 estava ali, imponente e complexo, com aquela peça mal posicionada que faria todo o projeto falhar. Ela sabia disso com a mesma certeza que sabia o próprio nome. Na porta da oficina, enquanto as risadas ainda ecoavam às suas costas, Laura Camila sussurrou para o pai: "Eles vão ter problemas com aquele motor.
Esteban parou de andar e olhou para a filha. Nos olhos castanhos de Laura Camila havia algo que ele reconhecia. A mesma expressão que seu próprio pai, o avô da menina, tinha quando examinava um motor com defeito. Era um olhar que via além das aparências, que entendia a linguagem secreta das máquinas. Eu sei, Mija, respondeu baixinho. Eu sei. 5 anos antes, quando Laura Camila tinha apenas 6 anos, ela descobriu que os motores tinham alma. Era uma tarde de sábado na garagem da casa simples na Vila Madalena, onde Esteban guardava um Fusca 1978 azul bebê que havia comprado por R$ 800, um carro que mais empurrava do que andava, segundo os vizinhos. Carmen estava no trabalho, limpando escritórios no centro da cidade, e pai e filha tinham a garagem só para eles. Mija, vem aqui, chamou Esteban, que estava ajoelhado ao lado do motor com o capô aberto. Quero te ensinar uma coisa que meu pai me ensinou quando eu era pequeno no México. Laura Camila largou a boneca que a mãe havia comprado, uma Barbie loira que ela nunca conseguia pentear direito, e correu para perto do pai. O motor do Fusca estava silencioso, suas peças cobertas por uma fina camada de poeira que dançava nos raios de sol que entravam pela porta da garagem. Escuta bem, Laura Camila, disse Esteban com a voz carinhosa que usava apenas quando estavam sozinhos. Os motores são como pessoas. Eles têm sentimentos, têm dias bons e dias ruins. Eles ficam tristes quando não são cuidados e felizes quando alguém os entende. A menina franziu a testa, tentando entender. Como assim, papai? Motor não é gente. Esteban sorriu e colocou a mão pequenina da filha sobre o bloco do motor. Sente isso aqui? Este é o coração do carro. Quando ele está bem, faz um barulho bonito, como música. Quando está doente, reclama, faz barulhos estranhos. Que nem quando eu estou com dor de barriga e reclamo. Exatamente, Esteban riu, acariciando os cabelos cacheados da filha. E sabe o que mais? Os motores contam segredos para quem sabe escutar. Meu pai, seu avô Joaquim, ele sabia ouvir todos os segredos. Podia descobrir o que estava errado só pelo som. Laura Camila se inclinou para mais perto do motor, como se fosse ouvir um sussurro. Ele está falando alguma coisa agora? Está sim. Ele está dizendo que precisa de carinho, que tem uma peça solta aqui dentro que o está incomodando. Como você sabe? Esteban girou a chave na ignição. O motor tossiu, engasgou, fez um barulho metálico desagradável e morreu. Ouviu esse barulho? É como quando você está com tosse e não consegue falar direito. Ele está pedindo ajuda. Durante as semanas seguintes, Laura Camila virou a assistente oficial do pai nos fins de semana. Enquanto Esteban desmontava peças, explicava cada componente com a paciência de um professor apaixonado por sua matéria. Este aqui é o pistão, dizia, mostrando uma peça cilíndrica. Ele sobe e desce, como se estivesse respirando. E este é o virabrequim. Ele transforma o movimento dos pistões em força para as rodas girarem. Laura Camila absorvia cada palavra como uma esponja. Suas mãos pequenas aprenderam a segurar as ferramentas do jeito certo, a organizar as peças por tamanho, a limpar cada componente com o cuidado de quem manuseia algo sagrado. Papai, por que a mamãe não gosta quando eu venho aqui na garagem? Esteban parou de limpar uma vela de ignição e suspirou. Sua mãe tem medo, Mija. Ela cresceu acreditando que meninas devem fazer certas coisas e meninos outras. Ela quer que você tenha oportunidades que ela não teve, que estude, que seja doutora ou professora. Mas eu gosto de estar aqui com você. Eu também gosto, pequena, mas não conta para sua mãe que você está aprendendo essas coisas, está bem? Vai ser nosso segredo. Laura Camila acenou com a cabeça, sentindo-se importante por compartilhar um segredo com o pai. O momento mágico aconteceu 3 meses depois. O Fusca havia passado semanas desmontado, suas peças espalhadas pela garagem como um quebra-cabeças impossível.
Carmen reclamava que não conseguiam nem sair de casa porque o carro não funcionava e a pressão sobre Esteban estava aumentando. Não entendo, murmurava ele, examinando o motor montado pela 10ª vez. Está tudo certo, todas as peças no lugar, mas ele não pega. Laura Camila, que estava sentada num banquinho observando, se aproximou. Papai, posso escutar o coração dele? Esteban, desesperado e sem mais ideias, acenou que sim. A menina se inclinou sobre o motor, fechou os olhos e pediu para o pai tentar ligar. O motor fez o mesmo barulho de sempre. Tossia, engasgava, morria. Tem alguma coisa errada aqui, disse Laura Camila, apontando para uma área específica do motor. O barulho não está certo. É como se ele estivesse sussurrando em vez de falar alto. Esteban seguiu o dedo da filha e verificou uma conexão que havia checado várias vezes. Desta vez, notou algo que havia passado despercebido. Um fio estava conectado, mas não estava fazendo contato perfeito. Era quase imperceptível, mas estava ali. Ele consertou a conexão e girou a chave. O Fusca despertou com um ronco saudável, uniforme, musical. Deus mío! Exclamou Esteban, olhando para a filha com uma mistura de espanto e orgulho. Como você soube? Laura Camila deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele me contou. A partir daquele dia, Esteban começou a levar Laura Camila para a oficina, nas tardes de sábado, quando havia menos movimento. Sempre às escondidas, sempre com a desculpa de que ela estava só brincando por perto, enquanto ele trabalhava. Na oficina, Laura Camila conheceu motores maiores, mais complexos. Aprendeu que cada um tinha sua personalidade. Alguns eram ranzinzas e precisavam de paciência, outros eram dóceis e cooperativos. Ela descobriu que conseguia ouvir problemas que as máquinas de diagnóstico não detectavam, que suas mãos pequenas conseguiam alcançar lugares onde as mãos dos mecânicos adultos não cabiam. Esta menina tem algo especial, disse uma vez seu Ramiro, o dono da oficina, depois de ver Laura Camila identificar um problema numa Brasília 1978. É como se ela entendesse a linguagem das máquinas. Mas sempre que outros mecânicos estavam por perto, Laura Camila voltava a ser invisível. Sentava-se num canto com um livro ou um desenho, fingindo não prestar atenção, mas, na verdade, absorvendo cada conversa, cada explicação técnica, cada diagnóstico. Em casa, ela praticava com eletrodomésticos quebrados que os vizinhos iam jogar fora. Consertou um liquidificador da Dona Rosa. Descobriu por que a máquina de lavar do seu José fazia barulho. Até mesmo ajudou o padeiro da esquina a entender por que sua batedeira industrial estava à vibração demais. É só escutar o que ela está dizendo, explicava Laura Camila para quem quisesse ouvir. Mas na maioria das vezes, os adultos apenas sorriam com condescendência e mudavam de assunto. Carmen começou a desconfiar quando encontrou as roupas da filha cada vez mais sujas de graxa. Esteban, essa menina está parecendo um menino, reclamava. Olha as unhas dela, olha essa sujeira. As outras mães na escola já estão comentando que nossa filha não parece uma menina direita. Ela só gosta de aprender coisas novas, Carmen. Não tem nada de mal nisso. Tem sim. Ela deveria estar brincando de boneca, aprendendo a cozinhar, se comportando como uma senhorita, não se sujando com essas coisas de homem. As discussões em casa se tornaram mais frequentes. Carmen comprava vestidos que Laura Camila usava com desgosto. Insistia em penteados elaborados que duravam apenas algumas horas antes de se desfazerem, tentava interessá-la por atividades femininas, como dança ou culinária. Mas nos fins de semana, quando Carmen trabalhava, Laura Camila continuava escapando para a garagem, para a oficina, para o mundo onde os motores sussurravam seus segredos e onde ela se sentia verdadeiramente em casa. Um dia, prometeu Esteban numa tarde enquanto ela o ajudava a trocar o óleo de um Chevette, um dia todo mundo vai ver o que eu vejo em você, Mija, que você tem um dom que não depende de ser menino ou menina. É só seu.
Laura Camila sorriu, limpando as mãos pequenas num pano velho, sem saber que essa promessa seria testada muito mais cedo do que qualquer um deles imaginava. 2 semanas depois da humilhação na oficina, o Ford Galaxy 1969 estava se transformando no pesadelo de Marcos Silveira. "Isso não faz sentido nenhum!" gritou ele pela terceira vez naquela manhã, jogando uma chave inglesa contra a bancada com força suficiente para fazer todas as peças menores pularem. "Está tudo perfeito segundo o manual. Cada peça no lugar certo, cada torque na especificação exata." O motor V8 302 estava montado há 1 semana. Um conjunto imponente de metal polido que deveria ser o coração pulsante do projeto mais importante da oficina. Mas cada tentativa de ligar resultava no mesmo desastre. O motor engasgava, vibrava, como se fosse se despedaçar, e produzia um som que José, o mecânico mais velho, descreveu como gato sendo estrangulado. Seu Ramiro, o dono da oficina, estava encostado na parede com os braços cruzados e uma expressão que misturava preocupação com desespero. Aos 58 anos, havia visto muitos projetos complicados, mas nunca um que custasse tanto dinheiro e trouxesse tão pouco resultado. "Marcos", disse com voz cansada, "já gastamos R$ 15.000 em peças novas. O cliente vem na sexta para ver o progresso. Se esse motor não funcionar..." "Vai funcionar", interrompeu Marcos, passando as mãos pelos cabelos suados. "Tem que funcionar. Eu revisei tudo 3 vezes. A sequência de montagem, as especificações de torque, os gaps das válvulas, está tudo correto." Antônio, que estava observando a discussão enquanto organizava ferramentas, balançou a cabeça. "Talvez seja problema elétrico. Esses carros antigos têm muito fio descascado, muito contato oxidado. Já checamos a parte elétrica 2 vezes", respondeu José, limpando as mãos em um pano. "Bateria nova, alternador revisado, toda a fiação substituída. O problema é no motor mesmo." Marcos ligou novamente o computador de diagnóstico, um equipamento moderno que havia custado R$ 8.000 e era seu orgulho pessoal. As telas se encheram de gráficos, números e códigos que prometiam revelar todos os segredos do motor. "Aqui diz que a compressão está perfeita", murmurou estudando os dados. "Mistura ar-combustível dentro dos parâmetros, ignição no tempo certo. Segundo a máquina, esse motor deveria estar funcionando como um relógio suíço." "Mas não está", observou seu Ramiro secamente. Do outro lado da oficina, Laura Camila estava sentada numa cadeira de plástico vermelha, fingindo ler um livro de matemática da escola. Carmen havia permitido que ela acompanhasse o pai ao trabalho, apenas porque a escola estava em greve dos professores e com a condição expressa de que ficasse quietinha, sem incomodar os homens trabalhando. Laura Camila ouvia cada palavra da discussão, observava cada movimento dos mecânicos, analisava cada som que o motor produzia durante as tentativas frustradas de ligá-lo. E a cada teste, ela tinha mais certeza do que estava errado. Era a bucha do comando de válvulas. Ela tinha visto o erro no primeiro dia, quando foi expulsa da oficina. A peça estava instalada com orientação invertida, algo quase imperceptível visualmente, mas que alterava completamente o tempo de abertura das válvulas. "Pai", sussurrou quando Esteban passou perto dela para pegar uma ferramenta. "Que pasa, mija? Aquela peça que eu vi no primeiro dia ainda está errada." Esteban olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Qual pieza?" "A bucha do comando. Está de cabeça para baixo, por isso o motor faz aquele barulho feio." Esteban franziu a testa. Conhecia a filha o suficiente para saber que, quando ela falava sobre motores, não estava especulando. Mas como convencer uma equipe de mecânicos experientes de que uma menina de 11 anos havia identificado um erro que eles não conseguiam ver? "Mija, você tem certeza?" Laura Camila acenou que sim. "Tenho. O som está todo errado."
É como se o motor estivesse tentando respirar, mas alguém tivesse tampado metade do nariz dele. Naquele momento, Marcos desferiu um soco na lateral do Galaxy, fazendo um barulho que ecoou por toda a oficina. Pinche motor del demônio, xingou em espanhol, esquecendo-se de falar português por causa da frustração. Vou desmontar essa porcaria inteira e montar de novo. Calma, Marcos, disse José, tentando ser a voz da razão. Desmontar tudo vai demorar mais uma semana. Talvez seja melhor pedir ajuda para alguém de fora. Ajuda de quem? Explodiu Marcos. Eu sou formado em engenharia mecânica. Trabalhei na Volkswagen. Não vou pedir ajuda para nenhum mecânico de fundo de quintal. Seu Ramiro suspirou profundamente. A situação estava fugindo do controle, e ele sabia que o fracasso desse projeto poderia significar o fim da oficina. Os custos estavam se acumulando, outros clientes estavam perdendo a paciência com os atrasos, e a reputação do estabelecimento estava em jogo. Esteban, chamou o dono da oficina. Você que conhece bem motores antigos, tem alguma ideia do que pode ser? Esteban olhou para Laura Camila, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Respirou fundo, sabendo que estava prestes a arriscar tudo. Seu Ramiro, disse devagar, eu acho que pode ser problema na montagem do comando de válvulas. Marcos se virou como um tornado. Como assim? Eu mesmo montei aquela seção, segui o manual passo a passo. Eu sei, disse Esteban, levantando as mãos em gesto pacificador. Mas talvez valha a pena dar uma olhada. Às vezes, os manuais não mostram todos os detalhes. Você está insinuando que eu não sei ler um manual? A tensão na oficina se tornou palpável. José e Antônio pararam de trabalhar para observar a discussão. Laura Camila segurou o livro com mais força, sentindo o coração acelerar. Não é isso, continuou Esteban. É só que, bem, às vezes a experiência prática mostra coisas que a teoria não explica. Marcos deu uma risada amarga. Experiência prática? Você quer dizer mexer em Fusca e Chevette a vida toda? Isso aqui é um V8 americano, amigo, não é carroça nacional. O insulto atingiu Esteban como um soco no estômago. Laura Camila viu o pai baixar os olhos e sentiu uma raiva queimar no peito como ácido. Talvez o Esteban tenha razão, interveio seu Ramiro diplomaticamente. Não custa verificar. Está bem, disse Marcos com voz perigosa. Vamos verificar. Mas quando vocês virem que está tudo certinho, eu quero uma desculpa pública. E quero que esse mexicano pare de dar palpite em serviço que não entende. Os mecânicos se reuniram ao redor do motor, enquanto Marcos começava a remover as peças para acessar o comando de válvulas. O trabalho era delicado e demorado, e a cada minuto que passava, sua irritação aumentava. Laura Camila observava tudo, calculando mentalmente cada movimento, visualizando as peças internas que logo seriam expostas. Sabia exatamente o que eles iam encontrar. 2 horas depois, quando Marcos finalmente removeu a tampa do comando e expôs as buchas das válvulas, um silêncio pesado tomou conta da oficina. Cara, sussurrou José, olha isso aqui. A bucha estava instalada corretamente segundo o manual, mas havia algo sutilmente errado na sua orientação. Era quase imperceptível, uma diferença de talvez 2 graus na angulação, mas que fazia toda a diferença no funcionamento do motor. Isso não pode estar errado, murmurou Marcos, consultando o manual febrilmente. Aqui diz claramente que... Marcos, disse seu Ramiro suavemente, independente do que diz o manual, você acha que essa peça está na posição certa? Marcos olhou para a bucha, depois para o manual, depois novamente para a peça. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu não entendo. Fiz exatamente como mandava o livro. Laura Camila não conseguiu mais se conter. Levantou-se da cadeira e se aproximou do grupo, o livro de matemática ainda nas mãos. Posso ver? Perguntou com voz pequena. Todos se viraram para ela.
Marcos abriu a boca para protestar, mas seu Ramiro levantou a mão. Deixa ela ver, Marcos. No ponto em que estamos... Laura Camila se aproximou do motor e observou a bucha exposta. Seus olhos brilharam com reconhecimento. Está de cabeça para baixo, disse simplesmente. A parte chanfrada tem que ficar virada para o outro lado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio na oficina, motores clássicos paulista, era tão denso que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. 5 homens adultos olhavam para uma menina de 11 anos que acabara de dizer, com a simplicidade de quem comenta o tempo, que eles estavam montando o motor errado há 2 semanas. Marcos Silveira sentiu o sangue subir para o rosto. Você está brincando comigo, né? Uma criança vai me ensinar como montar um motor? Marcos, disse seu Ramiro com voz calma, mas havia algo novo em seu tom, uma curiosidade genuína. Como você sabe disso, Laura Camila? Laura Camila olhou para o pai, que estava a alguns metros atrás, com uma expressão de terror e orgulho misturados. Esteban fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, como se dissesse, agora ou nunca, mija. Pelo som, respondeu ela, ainda segurando o livro de matemática contra o peito como um escudo. Quando vocês ligam o motor, ele faz um barulho como quando minha avó está com chiado no peito. Significa que o ar não está entrando direito. José, o mecânico mais velho, se agachou para ficar na altura da menina. E você acha que essa peça aqui, apontou para a bucha, está causando esse problema? Laura Camila acenou que sim. A parte chanfrada controla como o ar entra na câmara de combustão. Se está virada para o lado errado, é como se você tentasse beber água com o canudo de cabeça para baixo. Antônio soltou uma risada nervosa. Gente, vocês estão ouvindo isso? Ela está comparando um motor V8 com canudo de refrigerante. E qual é o problema? Perguntou seu Ramiro. Se a comparação faz sentido. Marcos consultou o manual mais uma vez, suas mãos tremendo ligeiramente. Mas está aqui no desenho. A peça está exatamente como mostra. Laura Camila se aproximou mais, superando a timidez. Posso ver o manual? Marcos hesitou, mas seu Ramiro estendeu a mão. Deixa ela ver. A menina estudou o diagrama por alguns segundos, franzindo a testa. Ah, entendi o problema. Este desenho está mostrando o motor de outro ângulo. Vê aqui? Apontou para uma pequena marcação no canto da página. Diz, vista do lado direito, mas vocês estão olhando do lado esquerdo. Um silêncio ainda mais profundo tomou conta da oficina. José se inclinou sobre o manual, seguindo o dedo da menina. Caramba, sussurrou, ela tem razão. O desenho está espelhado em relação à nossa perspectiva. Marcos arrancou o manual das mãos de Laura Camila. Isso é impossível. Eu sou engenheiro. Eu sei interpretar um diagrama técnico. Claro que sabe, disse Laura Camila com uma paciência que surpreendeu a todos. Mas às vezes, os manuais são feitos por pessoas que nunca montaram um motor de verdade. Eles fazem o desenho no computador e esquecem de pensar em como vai ser na vida real. Seu Ramiro cruzou os braços, observando a cena com crescente interesse. Havia algo na lógica da menina que fazia sentido, algo que sua experiência de décadas na mecânica reconhecia como verdade. Laura Camila, disse ele, você tem certeza absoluta de que essa é a posição correta? A menina olhou diretamente nos olhos do dono da oficina. Tenho. Meu avô tinha um Galaxy igual a este no México. Meu pai me contou que era o orgulho da família e que quando quebrou, levaram num mecânico que montou a bucha do jeito errado. O motor nunca mais foi o mesmo. Esteban sentiu o coração acelerar. Era verdade. Seu pai, Joaquim, realmente havia tido um Galaxy e realmente havia passado por esse problema. Mas ele nunca havia contado essa história para Laura Camila. Como ela sabia? Como você sabe dessa história? Perguntou Esteban. Laura Camila sorriu timidamente. Porque toda vez que vemos um Galaxy na rua, você fica com um olhar triste e fala baixinho igual ao do papá.
Aí eu fui pesquisar na internet sobre problemas comuns do Galaxy 69 e achei vários relatos de gente que teve problema com a bucha do comando montada errada. Marcos estava vermelho de raiva e constrangimento. Vocês vão mesmo acreditar numa menina que pesquisou na internet? Eu tenho diploma universitário e eu tenho 40 anos de oficina, disse seu Ramiro firmemente, e já vi diploma não consertar motor quebrado. Laura Camila respirou fundo e deu um passo à frente. Vocês querem que eu mostre como montar certo? A pergunta caiu como uma bomba. Marcos ficou boquiaberto. José balançou a cabeça incrédulo. E Antônio soltou uma gargalhada nervosa. Agora ela quer pôr a mão no motor, disse Antônio. Que coisa é essa? Mas seu Ramiro levantou a mão pedindo silêncio. Laura Camila, você tem certeza de que sabe fazer isso? Tenho. É só virar a peça e posicionar o chanfro no ângulo certo. Demora uns 5 minutos. Marcos explodiu. Eu não vou deixar uma criança tocar no meu trabalho. Se der errado, quem vai se responsabilizar? Eu me responsabilizo, disse uma voz firme. Todos se viraram. Era Esteban, que havia se aproximado e estava ao lado da filha. Se minha filha diz que sabe consertar, eu confio nela. E se der errado, eu pago pelos danos. Esteban, disse seu Ramiro. Você tem certeza disso? Absoluta. O dono da oficina olhou ao redor para os outros mecânicos. José deu de ombros. Bem, do jeito que está não funciona mesmo. Não temos muito a perder. Antônio acenou concordando. E se uma menina conseguir fazer o que nós não conseguimos, vai ser uma história para contar para os netos. Todos os olhos se voltaram para Marcos, que estava claramente lutando entre o orgulho ferido e a curiosidade profissional. Está bem, disse finalmente com voz estrangulada. Mas eu vou ficar observando cada movimento. E na primeira coisa errada que ela fizer, eu paro tudo. Laura Camila sorriu e entregou o livro de matemática para o pai. Obrigada. Vou precisar de uma chave Phillips pequena e de uma lanterna. José trouxe as ferramentas. Laura Camila as recebeu com mãos firmes e se aproximou do motor com a mesma reverência que seu pai sempre demonstrava ao trabalhar com máquinas. Primeiro, disse, dirigindo-se aos mecânicos como uma professora explicando para alunos, vou soltar esta peça aqui. Cuidado para não deixar cair nada dentro do motor. Seus movimentos eram precisos, delicados, mas seguros. Removeu a bucha com cuidado, a examinou contra a luz e então a reposicionou com um movimento simples, mas decisivo. Pronto, disse se afastando. Agora podem testar. Marcos se aproximou para verificar o trabalho. A bucha estava na mesma posição de antes, mas algo era sutilmente diferente. O chanfro estava orientado de forma ligeiramente distinta. É quase imperceptível, murmurou José. Mas realmente está diferente. Disse seu Ramiro se dirigiu para o banco do motorista. Vamos ver se funciona. Ele girou a chave. O motor de arranque funcionou por alguns segundos, como sempre. Mas então, em vez do barulho estrangulado de sempre, o V8 despertou com um rugido profundo, uniforme, poderoso. O som era música pura. O motor funcionava como um relógio suíço, sem vibração, sem engasgo, com a potência majestosa que deveria ter um Galaxy 1969 completamente restaurado. Marcos ficou parado, olhando para o motor funcionando perfeitamente, com uma expressão de quem acabara de ver um milagre. José começou a aplaudir lentamente. Inacreditável! Antônio se juntou aos aplausos. A menina conseguiu. Seu Ramiro desligou o motor e se aproximou de Laura Camila com um sorriso enorme. Como você aprendeu a fazer isso? Escutando, respondeu ela simplesmente. Escutando os motores contarem o que está errado com eles. E foi nesse momento que Marcos Silveira, engenheiro mecânico formado pela USP, com 5 anos de experiência na indústria automobilística, fez algo que ninguém esperava. Ele se aproximou de Laura Camila e estendeu a mão. Me desculpa, disse com voz baixa. Você me ensinou algo hoje que nenhuma faculdade ensina.
Laura Camila apertou a mão dele, sorrindo. Não tem problema. Todo mundo pode aprender coisas novas. Na segunda-feira seguinte, a oficina Motores Clássicos Paulista era um lugar completamente diferente. A notícia do que havia acontecido na sexta-feira se espalhou pelo bairro como fogo em mata seca. Clientes antigos voltaram para conhecer a menina que conserta motor. Curiosos apareceram na porta fingindo interesse em serviços que não precisavam, e até mesmo concorrentes de outras oficinas deram uma passada só para cumprimentar. Laura Camila chegou na oficina junto com o pai, como sempre, mas desta vez não precisou se esconder atrás de um livro de matemática. Seu Ramiro havia preparado um banquinho especial para ela, bem ao lado da bancada principal, onde poderia observar todos os trabalhos sem atrapalhar. Bom dia, Laura Camila! Cumprimentaram José e Antônio em coro quando ela entrou. Bom dia, respondeu ela, ainda um pouco tímida com toda a atenção, mas com um sorriso pequeno nos lábios. Marcos estava trabalhando num motor de Opala quando ela chegou. Levantou os olhos do serviço e acenou com a cabeça, um gesto respeitoso que não passou despercebido por ninguém na oficina. O teste real da nova dinâmica veio quando chegou Fernando Augusto Silva, o cliente do Galaxy. Fernando era um empresário de 55 anos, dono de uma rede de farmácias, conhecido por ser extremamente exigente e pouco tolerante com amadorismo. Havia encomendado a restauração do Galaxy para exibi-lo numa feira beneficente de carros antigos, um evento que reuniria a elite de São Paulo e onde sua imagem estava em jogo. Seu Ramiro! Chamou Fernando, entrando na oficina com passos autoritários e um terno que custava mais que o salário mensal de qualquer mecânico presente. Vim ver meu Galaxy. Espero que desta vez tenham resolvido o problema do motor. Resolvemos sim, seu Fernando, respondeu Ramiro, conduzindo o cliente até o carro que agora brilhava como uma joia azul no centro da oficina. Quer fazer o test drive? Fernando observou o Galaxy com um olhar crítico, passando a mão pela pintura recém-encerada, verificando os cromados, inspecionando cada detalhe. A parte estética está aceitável. Mas e o motor? Na última vez que vim aqui, essa coisa fazia um barulho horroroso. Agora está funcionando perfeitamente, disse seu Ramiro. Pode ligar. Fernando se acomodou no banco do motorista, ajustou o retrovisor e girou a chave. O V8 despertou com um ronronado majestoso que fez os olhos do empresário se iluminarem. Nossa! Exclamou, pisando levemente no acelerador. Que diferença! Agora sim parece um motor americano de verdade. Pois é, disse Ramiro com orgulho. Descobrimos que o problema era numa peça mal montada no comando de válvulas. Ah, então foi o Marcos que resolveu? Disse Fernando olhando para o mecânico-chefe. Parabéns, rapaz. Sabia que sua formação universitária faria a diferença. Marcos engoliu seco. Todos na oficina olhavam para ele, esperando sua resposta. Laura Camila estava sentada no seu banquinho novo, organizando algumas ferramentas pequenas que seu Ramiro havia separado para ela, fingindo não prestar atenção na conversa. Na verdade, disse Marcos com voz ligeiramente rouca, não fui eu quem resolveu. Fernando franziu a testa. Como assim? Quem foi então? Chamaram algum especialista de fora? Marcos olhou para Laura Camila, depois para Esteban, depois novamente para a menina. Foi a Laura Camila, a filha do Esteban. Fernando seguiu o olhar de Marcos e pela primeira vez notou a presença da menina. A criança? Como assim a criança? Ela identificou o problema e mostrou como consertar, explicou Marcos, e as palavras pareciam custar-lhe um esforço físico. Estava certo o tempo todo. O manual tinha um diagrama confuso, e ela percebeu o erro. Fernando saiu do carro e se aproximou de Laura Camila com uma expressão de absoluta incredulidade. Você, uma menina, consertou meu Galaxy. Laura Camila levantou os olhos das ferramentas que estava organizando. Sim, senhor.
O motor estava com uma peça mal posicionada. Fazia barulho porque o ar não entrava direito nas câmaras de combustão. O empresário ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então, para surpresa de todos, começou a rir. "Isso é fantástico", disse batendo palmas. "Simplesmente fantástico. Imaginem só, vou levar meu carro para a feira beneficente e quando perguntarem quem fez a restauração, vou contar que foi uma menina de... Quantos anos você tem mesmo?" 11, respondeu Laura Camila. 11 anos. Isso vai ser a sensação do evento. Todos aqueles ricaços com seus mecânicos caríssimos e meu carro foi consertado por uma criança. Fernando tirou a carteira do bolso e contou algumas notas. "Aqui está o pagamento combinado", disse, entregando o dinheiro para seu Ramiro. "Mais um bônus pela excelência do serviço." Então se virou para Laura Camila. "E para você, pequena mecânica, um presentinho especial." Tirou mais algumas notas e estendeu para ela. Laura Camila olhou para o pai, que acenou que ela podia aceitar. "Obrigada, seu Fernando." "Não, obrigado você. E se um dia eu tiver outro problema com carros antigos, já sei onde vir." Depois que Fernando foi embora, dirigindo seu Galaxy, que agora ronronava como um leão satisfeito, a oficina ficou em silêncio por alguns minutos. Foi José quem quebrou o silêncio. "Sabe de uma coisa, pessoal? Acho que nós todos aprendemos uma lição importante hoje." "Qual?" perguntou Antônio. "Que competência não tem idade e que às vezes a gente precisa engolir o orgulho para reconhecer quando está errado." Marcos se aproximou da bancada onde Laura Camila havia voltado a organizar as ferramentas. "Laura Camila, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Como você soube que eu estava interpretando o manual errado? Quero dizer, você tem apenas 11 anos. Como desenvolveu essa capacidade?" Laura Camila pensou por um momento antes de responder. "Meu pai sempre me disse que as máquinas falam com quem sabe escutar e que às vezes a gente precisa esquecer o que os livros dizem e prestar atenção no que está acontecendo de verdade. Mas eu estudei anos para aprender mecânica e eu cresci no meio de motores", disse Laura Camila com simplicidade. "Não é que um jeito seja melhor que o outro, é que são diferentes. Talvez juntos a gente consiga fazer um trabalho melhor." Marcos ficou em silêncio, absorvendo as palavras da menina. Então, estendeu a mão para ela novamente. "Que tal se você me ensinar algumas coisas que não vêm nos livros? E eu te ensino algumas coisas técnicas que podem ser úteis." Laura Camila apertou a mão dele, sorrindo. "Eu adoraria." Seu Ramiro observava a cena com um sorriso no rosto. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria para sempre a dinâmica da oficina. "Pessoal", disse, chamando a atenção de todos, "tenho um anúncio a fazer. A partir de hoje, Laura Camila vai ser nossa consultora oficial para casos difíceis." "Como assim?" perguntou Antônio. "Simples. Quando tivermos um problema que não conseguimos resolver pelos métodos convencionais, vamos pedir a opinião dela, não como brincadeira, mas como parte oficial do processo de diagnóstico." Esteban se aproximou do patrão com olhos brilhando de orgulho. "Seu Ramiro, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer nada, Esteban. Sua filha provou que tem um talento especial. Seria burrice da minha parte não aproveitar isso." Laura Camila olhou ao redor da oficina. Para José e Antônio, que sorriam aprovadoramente. Para Marcos, que acenou com a cabeça em sinal de respeito. Para seu pai, que estava com lágrimas nos olhos. Para seu Ramiro, que a havia tratado com dignidade desde o primeiro momento. "Posso fazer uma pergunta?" disse ela. "Claro", responderam todos, quase em coro. "Por que vocês mudaram de ideia sobre mim? Na semana passada eu era só uma menina atrapalhando. Hoje sou consultora." A pergunta pegou todos de surpresa. Foi Marcos quem respondeu primeiro. "Porque a gente estava errado", disse ele simplesmente. "A gente julgou você pela aparência, pela idade, pelo fato de ser menina, não pela sua competência." José acenou concordando.
É fácil subestimar alguém que é diferente do que a gente espera. Mas você nos mostrou que competência vem de lugares inesperados. E que talvez, acrescentou Antônio, a gente precise parar de achar que só existe um jeito certo de saber as coisas. Laura Camila sorriu, mas havia uma seriedade nova em seus olhos. E se outras pessoas como eu aparecerem aqui, pessoas que não parecem mecânicos de verdade, mas sabem coisas importantes? Seu Ramiro cruzou os braços, pensando na pergunta. Bom, agora a gente já aprendeu a lição, não é? Vamos dar chance para todo mundo mostrar o que sabe. Mesmo se for uma mulher adulta? Perguntou Laura Camila. Ou alguém muito velho? Ou alguém que não tenha estudado em faculdade? A oficina ficou em silêncio novamente. Era uma pergunta que ia muito além de motores e carros. Era uma pergunta sobre como eles viam o mundo, especialmente se for alguém assim, disse Marcos finalmente. Porque agora eu sei que diplomas e aparências não garantem competência. O que garante é resultado. Laura Camila acenou satisfeita e voltou para suas ferramentas. Mas antes de se sentar, disse uma última coisa. Então, a partir de agora, quando alguém disser lugar de mulher não é na oficina, vocês vão lembrar de hoje? Vamos, prometeram todos em uníssono. E naquele momento, na oficina Motores Clássicos Paulista, algo maior que um motor foi consertado. Preconceitos foram desmontados, orgulhos foram ajustados e mentes foram abertas para a possibilidade de que o talento pode vir de qualquer lugar. Até mesmo de uma menina de 11 anos com cabelos cacheados e as unhas sempre sujas de graxa. 3 meses depois, a oficina Motores Clássicos Paulista estava irreconhecível. Não pela decoração ou pelo equipamento. Esses continuavam os mesmos. A transformação era mais profunda, invisível aos olhos, mas palpável no ar que se respirava ali. Era uma oficina onde Maria, uma soldadora de 45 anos, que havia perdido o emprego numa montadora, agora trabalhava meio período consertando carrocerias. Onde Dona Isabel, de 67 anos, vinha todas as quintas-feiras para ensinar sobre motores de Fusca. Conhecimento que havia adquirido ajudando o marido por 40 anos. Onde jovens universitários estagiavam lado a lado com mecânicos que mal sabiam ler, mas entendiam motores como poucos. Laura Camila estava no seu banquinho habitual, mas agora não precisava mais fingir que lia livros escolares. Sua mesa de ferramentas era real, suas responsabilidades eram reconhecidas e sua opinião era solicitada diariamente. Naquela tarde de quinta-feira, ela estava ajudando Marcos a diagnosticar um problema numa Kombi 1978, quando Carmen chegou para buscar a filha. Laura Camila, vamos! Você tem aula de dança às 4. A menina olhou para a mãe, depois para o motor da Kombi que finalmente havia começado a revelar seus segredos. Mãe, posso ficar mais 15 minutos? Estamos quase descobrindo o problema. Carmen suspirou. Nos últimos meses, havia travado uma batalha interna consigo mesma. Parte dela ainda sonhava com uma filha que usasse vestidos, brincasse de boneca e se interessasse por coisas de menina. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, sentia um orgulho imenso ao ver Laura Camila sendo respeitada por homens adultos, resolvendo problemas complexos, ganhando seu próprio dinheiro. Está bem, disse Carmen. Mas só 15 minutos. Laura Camila sorriu e voltou para o motor. 5 minutos depois, havia identificado que o problema era uma válvula termostática travada. Como você sempre sabe onde procurar? Perguntou Marcos, balançando a cabeça em admiração. Porque eu escuto, respondeu Laura Camila, guardando suas ferramentas. E porque vocês me ensinaram que cada motor tem sua personalidade. Marcos sorriu. Nos últimos meses, havia aprendido mais sobre mecânica prática do que em todo o seu curso universitário. Laura Camila tinha um jeito de explicar problemas complexos de forma simples, de fazer conexões que ele nunca havia considerado. Laura Camila, disse Carmen quando a filha se aproximou,
Posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você é feliz fazendo isso? Mexendo com motores, se sujando de graxa? Laura Camila olhou para a oficina. Para José ensinando um jovem aprendiz a trocar óleo, para Antônio e Maria discutindo a melhor forma de soldar uma peça, para seu pai trabalhando concentrado num projeto, para Marcos estudando um manual, enquanto fazia anotações que ela havia lhe ensinado a fazer. Sou muito feliz, mãe. É como se eu tivesse nascido para fazer isso. Carmen assentiu lentamente. Então, está bem. Mas promete que não vai deixar de estudar outras coisas também? Prometo. Quero aprender tudo. Mecânica, matemática, ciências. Tudo pode ajudar quando a gente trabalha com motores. Enquanto mãe e filha caminhavam para casa, seu Ramiro se aproximou de Esteban. Você sabe que sua filha está mudando esta oficina, né? Esteban sorriu. Ela está mudando muito mais que a oficina, patrão. Está mudando a forma como as pessoas pensam. É verdade. Ontem recebi uma ligação de um cliente perguntando se a menina mecânica poderia dar uma olhada num carro antigo que ninguém consegue consertar. E semana passada, uma mãe trouxe a filha adolescente aqui, dizendo que a menina sempre gostou de carros, mas nunca teve coragem de dizer porque todo mundo falava que não era coisa de mulher. Esteban assentiu. Laura Camila sempre foi especial, mas acho que o mais especial nela não é saber de motores. É conseguir fazer as pessoas reverem suas ideias. Mas como assim? Ela não brigou com ninguém, não gritou, não reclamou quando foi humilhada. Simplesmente mostrou o que sabia fazer. E isso foi mais poderoso que qualquer discussão. Seu Ramiro ficou pensativo. Sabe, Esteban, acho que aprendi algo importante com sua filha. Durante anos, eu também tive preconceitos. Achava que mecânica era coisa de homem, que diploma era mais importante que experiência, que idade determinava a competência. E agora? Agora sei que estava errado e que quase perdi a oportunidade de conhecer uma das pessoas mais inteligentes que já trabalharam aqui. Naquela noite, durante o jantar, Laura Camila contou para os pais sobre seu dia na oficina. Carmen escutava com atenção, fazendo perguntas técnicas que surpreendiam até mesmo Esteban. Mãe, disse Laura Camila no final, obrigada por me deixar continuar indo na oficina. Por quê? Porque sei que no começo você não gostava. Queria que eu fosse diferente. Carmen pegou a mão da filha por cima da mesa. Mija, eu queria que você fosse aceita pelo mundo. Pensava que se você fizesse coisas de menina, seria mais fácil para você. E agora? Agora entendi que o problema não era você ter que mudar para o mundo aceitar. O problema era o mundo ter que mudar para aceitar pessoas como você. Laura Camila sorriu. E mudou? Está mudando, disse Carmen. Pessoa por pessoa, oficina por oficina, família por família. Está mudando porque você mostrou que é possível. 3 dias depois, Laura Camila estava trabalhando quando chegou uma visita inesperada. Era uma mulher de uns 40 anos, com uma menina de mais ou menos sua idade. Com licença, disse a mulher. Vocês são a oficina onde trabalha a Laura Camila? Sou eu, respondeu Laura Camila, se aproximando. Meu nome é Patrícia, e esta é minha filha Ana. Ela sempre gostou de carros, mas eu nunca deixei ela se aproximar dessas coisas porque achava que não era lugar para meninas. Laura Camila olhou para Ana, que estava claramente nervosa, mas com os olhos brilhando de curiosidade. Oi, Ana, quer ver como funciona um motor? Ana olhou para a mãe, que acenou encorajadoramente. Pode ir. Durante os próximos 30 minutos, Laura Camila mostrou para Ana as diferentes partes de um motor. Explicou como cada peça funcionava, deixou que ela segurasse algumas ferramentas. Ana absorvia cada palavra como uma esponja. Laura Camila, disse Ana quando estava na hora de ir embora. Você acha que eu também posso aprender essas coisas? Claro que pode. Se você gosta e tem interesse, pode aprender qualquer coisa. Mesmo sendo menina? Laura Camila sorriu. Ana,
Ser menina não é defeito que precisa ser consertado. É só uma das muitas coisas que somos. Você é menina, mas também pode ser inteligente, corajosa, curiosa, mecânica, doutora, o que você quiser ser. Depois que elas foram embora, Marcos se aproximou de Laura Camila. Você sabe que está inspirando outras crianças, né? Espero que sim, respondeu ela. Porque ninguém deveria ter que esconder o que gosta de fazer só porque os outros acham estranho. E você? Nunca se sente cansada de ter que provar que é competente o tempo todo? Laura Camila pensou na pergunta. Às vezes sim, mas aí eu lembro que cada vez que eu mostro que sei fazer alguma coisa, fica mais fácil para a próxima menina que vier depois de mim. Marcos acenou, sentindo uma mistura de admiração e vergonha. Laura Camila, posso te confessar uma coisa? Claro. Antes de te conhecer, eu realmente achava que mecânica não era coisa de mulher. E não era só preconceito. Eu genuinamente acreditava que homens eram naturalmente melhores nessas coisas. E agora? Agora sei que estava completamente errado. E que quase cometi a injustiça de dispensar a pessoa mais talentosa que já trabalhou nesta oficina. Laura Camila sorriu. Marcos, todo mundo pode mudar de opinião quando aprende coisas novas. O importante é estar disposto a aprender. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo e a oficina se preparava para fechar mais um dia, Laura Camila organizava suas ferramentas com o mesmo cuidado que dedicava a cada motor que consertava. Ela sabia que ainda haveria pessoas que duvidariam dela, que a subestimariam, que diriam que lugar de menina não é na oficina. Mas também sabia que agora tinha uma base sólida de pessoas que acreditavam no seu talento. E mais importante, que outras meninas como Ana viriam depois dela e encontrariam um mundo um pouco mais aberto, um pouco mais disposto a reconhecer que competência não tem gênero, idade ou aparência. Papai, disse ela para Esteban enquanto guardavam as ferramentas, obrigada por me ensinar que motores têm alma. De nada, Mija, mas você descobriu algo que eu levei anos para aprender. O quê? Que não são só os motores que têm alma. As pessoas também. E às vezes, quando a gente conserta um motor, acaba consertando as pessoas também. Laura Camila sorriu, entendendo perfeitamente o que o pai queria dizer. Na oficina Motores Clássicos Paulista, ela havia aprendido que o maior conserto que se pode fazer não é em peças de metal. É em corações e mentes que precisam ser abertos para possibilidades que antes pareciam impossíveis. E essa, talvez, fosse a mecânica mais importante de todas.